Opa, pessoal! Ai, ai, até que enfim eu consegui entrar aqui. Estava em outra sala, esperando vocês aqui. Esse primeiro momento a gente vai fazendo os ajustes, né? E aí a gente toma umas pedradas. Então eu estava esperando no link de outra aula nossa, que já está programado. Mas, enfim, estou aqui para a gente começar, então, a nossa primeira aula do nosso módulo 1 do curso do professor Milton Santos. Já agradecendo a todos aqui, agradecendo aí ao Luiz Fernando. Beleza, Luiz? Vamos junto aí. Agradecendo a Helena. Oi, Helena, o curso vai ajudar muito na tese de doutorado, que bom. A Aline também está aqui, firme. Meu companheiro Percy Fernandes está na área também. A Aline está falando que eu, todo dia, entrando nos links errados. É uma confusão, né, Aline? Que a gente vai entrando e aí, hoje eu vou terminar um pouquinho mais tarde, embora, né, teve esse atraso aí, então a gente vai fazer essa compensação aqui. Mas, sem mais delongas, meus queridos, nós temos muito assunto pela frente. Vocês já devem ter visto a estrutura do curso. Nós vamos começar com o módulo 1, discutindo o espaço global, discutindo o processo de globalização, já adianto, hein, sob a perspectiva do professor Milton Santos. Aliás, o curso é sobre a perspectiva do professor Milton Santos, porque ela é completamente diferente do que essa perspectiva geral, por exemplo, dos materiais didáticos, de geografia, do que normalmente a mídia, né, propõe como processo de globalização. Então, a gente tem uma clareza muito grande desses conceitos. Já deixei para vocês, está disponível lá na plataforma do Clipping, o nosso roteiro de estudos para cada aula. Então, eu organizei esse roteiro de uma forma em que vocês consigam, tá, analisar quais são as ferramentas conceituais que vocês devem dominar por aula. Isso, um roteiro de estudo com um arcabouço teórico ali que é necessário para vocês dominarem. Tá? Então, eu já coloquei, já disponibilizei isso. Nós também, muitos aqui já devem estar no grupo do Telegram. Né? Nós abrimos o grupo do Telegram hoje. É um grupo onde lá sim nós vamos ter a nossa interação vai ser toda por esse grupo. Né? Inclusive, vou disponibilizar links, outros materiais também pelo grupo do Telegram. Quem não está, daqui a pouco eu vou abrir um QR Code para que você já entre aqui no grupo do Telegram, para a gente começar exatamente essa interação, tá? Qualquer coisa, se quiserem entrar aqui e interagir pelo chat, quem já está no grupo do Telegram, já pode interagir pelo chat lá do Telegram, que eu vou apresentar agora a aula, e aí vamos ficar com a tela cheia aqui com a apresentação. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos à nossa primeira aula. Então, o nosso primeiro objetivo, a nossa aula inaugural, vai ser exatamente discutir a questão das fábulas da globalização. O livro referência de todo esse primeiro módulo é o livro Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, livro que foi publicado pelo professor Milton Santos no ano 2000, um pouco antes da sua morte, né? O Milton morre em 2001, então já é um Milton bem mais maduro, com toda uma bagagem conceitual por trás dele. Ele escreve esse livro, inclusive, com o objetivo de que esse livro atinja o maior número de pessoas possível. Tá? Ele escreve para o grande público. Então, eu já recomendo a vocês aqui. É um tipo de leitura essencial, tá? Essencial, a leitura do Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal. Já está lá na nossa bibliografia, que eu coloquei
lá no primeiro roteiro de estudos para vocês. Beleza? Só já mostrando aqui, vocês que ainda não entraram no grupo do Telegram, tá aí o QR Code que vocês podem aí acessar agora e já entrar, tá certo? E a gente já pode interagir por aqui. Muito bem. É importante, dentro dessa perspectiva da globalização, dessa discussão da globalização, que é uma organização didática, né? Eu acho que o Milton Santos, muitas vezes, ele tem... Em alguns momentos, ele é muito pouco didático. Em outros momentos, ele é extremamente didático. Quando ele quer ser didático, ele é. Porque tem certas coisas que não são feitas para simplificar, né? Isso é a frase dele, inclusive. Mas nesse livro, especialmente, ele didatiza o processo de globalização quando ele fala, por exemplo, a respeito da globalização em 3 aspectos. Da globalização como fábula, da globalização como um processo perverso, ou seja, a fábula é como ele parece ser. E aqui a gente já tem uma característica do método marxista, que o Milton empregou e várias vezes disse, né, que usava essa ferramenta, que é justamente o estudo da essência dos processos, né? Ou seja, de retirar a aparência dos processos. Por isso que o Milton ele fala tanto no processo de ideologização. A fabulação, que é uma expressão que ele usa, é um verdadeiro processo de ideologização. Então, nessa primeira aula, a gente vai percorrer alguns momentos em que ele mostra as principais fabulações do processo de globalização, as construções ideológicas dos agentes hegemônicos sobre aquilo que seria a globalização, ou seja, aquilo que parece ser. No segundo momento, nós vamos ver a globalização como um processo perverso, ou seja, o que ele chama de perversidade sistêmica. Então, nós vamos entender a perversidade sistêmica, a violência estrutural, né? Então, aquilo que realmente é. Então, como o bom método marxista prega, né? da aparência para a essência. A essência do processo de globalização é uma essência calcada num processo perverso. E no terceiro momento, que é aí a parte que eu fico mais encantado, né? Eu acho que ele estava no fim da vida dele e ele começou a olhar numa perspectiva assim, pô, vamos deixar essa esperança para o futuro, que é a possibilidade, a globalização como possibilidade. Ou seja, existe uma brecha nesse processo todo, existem sinais que estão surgindo uma nova globalização. Então, esse vai ser o percurso dos 3 módulos, e no quarto encontro, dos 3 encontros, desculpem, no primeiro módulo, e no quarto encontro, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o processo, né? O encontro dele com o Noam Chomsky, um encontro que eu estou produzindo. Na realidade, eles se encontraram no MIT, né? O Noam Chomsky, que é professor emérito do MIT, mas o Milton também teve a oportunidade de lecionar, de produzir, especialmente teorias ligadas ao planejamento urbano no MIT, e trabalhou junto com o Noam. Só que aqui a gente vai colocar eles para falar sobre mídia, sobre a questão dessa nova globalização, ou seja, nós vamos emparelhar aqui o Milton Santos e o Noam Chomsky. Esse vai ser o nosso percurso, tá? Bom, a primeira questão que a gente precisa entender, e é óbvio, né, que é um dos grandes mitos que se constrói através dessas fabulações, dessas ideações, né, dessa ideologização maciça que é a globalização, é o famoso mito da aldeia global. Tá? E esse mito da aldeia global, que é um mito que foi elaborado justamente nas escolas de comunicação, nas escolas de jornalismo, né, quando você tinha a maturação da terceira revolução industrial, a maturação dos meios técnicos, científicos e informacionais, em que se falava de uma comunicação que atravessaria fronteiras,
que possibilitaria um acesso amplo e universal ao conhecimento, que produziria uma troca de culturas como jamais, né, tinha sido visto na história da humanidade. Né? Essa ideia foi vendida. Tanto é, se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas acham, o que é o processo de globalização, normalmente, as pessoas elas vão associar globalização à tecnologia. Normalmente, as pessoas vão analisar a globalização numa perspectiva de redes de informação. Lançam palavras como internet, por exemplo, a globalização associada à internet. Então, esse fato, e aí extraímos um trecho já, né, do livro Por Outra Globalização, o fato que a comunicação se tornou possível à escala do planeta, deixando saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar. Quando, na verdade, ao contrário do que se dá nas verdadeiras aldeias, é mais frequente comunicar com quem está longe do que com o vizinho. O que o Milton está colocando nesse momento? Ora, nós estamos com um processo de comunicação cada vez mais permeado por objetos. Nós desenvolvemos e nós chegamos ao ápice do desenvolvimento técnico em que a forma de comunicação ela é cada vez mais permeada, ela é cada vez mais mediatizada e cada vez essa mediatização ela é dotada de intencionalidade. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou apresentando essa aula para vocês e eu não estou vendo o rosto de ninguém. Eu não vejo o rosto de ninguém. Eu tenho certeza, aqui nós temos vários professores aqui no nosso grupo, né? Podem colocar aí suas manifestações aqui no chat do grupo do Telegram, o quanto que isso, às vezes, perturba a gente, porque a gente está dando aula e não vê ninguém. Não é? Então, quer dizer, nós estamos completamente permeados pela tecnologia. Então, diz o Milton, que foi vendida uma ideia que isso ia aumentar o poder de comunicação das pessoas, quando, na realidade, isso está diminuindo a comunicabilidade, a verdadeira comunicabilidade. Porque a referência à palavra aldeia é uma referência à vida comunitária. E numa vida comunitária se estabelecem laços sociais de solidariedade. Numa vida comunitária, você tem uma comunicação que é orgânica, face a face, olho a olho. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos ambientes metropolitanos, nas metrópoles, por exemplo, globais, nos chamados centros luminosos, naquilo que onde você tem a alta densidade do meio técnico, científico e informacional, você vê que essa comunicação solidária, essa comunicação em base comunitária, ela vai sendo cada vez mais rompida. Basta a gente ver exatamente o comportamento da comunicação nos prédios, nas torres, nos apartamentos. É muito comum, né? As pessoas que moram normalmente em prédios aí de 10, de 20, de 30 andares, muitas vezes você não sabe o nome do seu vizinho de porta. Não é? Essa comunicação ela está longe de ser uma comunicação orgânica. E vejam que depois nós vamos falar disso, que o verdadeiro contraponto dessa organização é justamente nos espaços opacos, aqueles espaços de carência, que é o espaço dos pobres. Então, por exemplo, nas favelas, essa comunicação já é comunicabilidade verdadeira. Por que você tem os processos de territorialização nas favelas? Porque muito se fala da territorialização do tráfico, da territorialização das milícias, mas pouco se fala da territorialização da vida comunitária nas periferias e nas favelas. Então, ele está desmantelando o primeiro mito, que essa comunicação ela é uma comunicação em que ela, de certa forma, nos aproxima. E aqui, quando a gente vai buscar aplicações conceituais disso, é muito importante nas discussões, por exemplo, em sala de aula, né, ligar isso aqui ao processo do papel da manipulação midiática.
no papel da manipulação midiática que não só historicamente se utilizou dos veículos de comunicação de massa, como rádio e TV, mas se apoderou das redes sociais no contexto, por exemplo, das fake news. E olha que o Milton, quando ele escreve isso, ele não está vendo a explosão do fenômeno das redes sociais. Mas ele já fala justamente dessa ideia do falseamento da informação, da manipulação da informação dentro dessas redes informacionais. Então, isso é de suma importância a gente entender, tá? Como a desconstrução de um mito é que nós estamos na era da informação. Nós vivemos a era da informação. O Milton chama essa era da informação, que é a informação veloz, de era da vertigem. Ele usa a palavra vertigem. É aquela velha história, né? As pessoas... outro dia eu publiquei um texto, acho que foi no Facebook, um texto um pouco maior, e aí uma certa pessoa curtiu o texto, tipo, 3 segundos. Ou seja, do que nós estamos falando, né? Que coisa é essa? Porque as pessoas não leem, né? As pessoas não têm tempo para assimilar essa informação. Então, tudo isso se coloca como uma das ideologizações, das fabulações, esse mito da aldeia global. Então, dentro dessa ideia, você tem uma manipulação midiática, né? Quer dizer, dentro dessa maravilhosa canção aí do nosso querido Gilberto Gil, mundo era pequeno porque terra era grande. Essa noção de mundo, né? O que se chama, o Milton Santos chama de cognoscibilidade do planeta. Cognoscibilidade do planeta, que é a ideia de que nós temos, né, nós vivemos num mundo conhecido. A Terra é o mundo conhecido. Só que não. Porque esse caráter de homogeneização das relações do planeta, né, de homogeneização das relações sociais, econômicas e da própria cultura, ela vai caindo por terra, né? Porque é um movimento, principalmente é um movimento da técnica. Então, nós temos aqui uma situação dessa manipulação, a vertigem da aceleração contemporânea e o que ele chama de confusão dos espíritos. O Milton tem umas palavras muito interessantes, né? Se a gente pode falar, o momento do Brasil está muito adequado para a gente falar de confusão dos espíritos, né? É extremamente adequado a gente falar desse momento aqui no Brasil. Um processo em que você tem uma aceleração desse fluxo de informação e as pessoas são literalmente confusas nesse mar de informação, não sabem literalmente o que faz com isso, né? Tanto que no livro Técnica, Espaço e Tempo, ele fala desse processo da aceleração contemporânea com muito mais detalhamento, e ele fala o seguinte, que essa aceleração contemporânea, ela gera a doença, o adoecimento da vertigem. E o que é o adoecimento da vertigem? O adoecimento da vertigem, por exemplo, é a produção de consumidores ansiosos. Então, substitui-se o cidadão por consumidores ansiosos, né? Isso é um tipo de análise que ele faz. Então, cai por terra o primeiro mito, que a globalização ela gera, né, uma maior comunicabilidade, um acesso muito mais amplo e verdadeiro à informação, e isso é um mito que foi largamente construído. Antes de eu ir aqui, vamos ver se nós temos aqui, vocês estão acompanhando, está tudo certo aí? Muito bem. Vamos voltar lá. Dentro desse aspecto, o que vai surgir aqui? Né? Vai surgir o processo dessa era da informação, mas talvez esse aqui seja um dos grandes mitos da globalização, assim, o mito da contração do espaço e do tempo,
né? Ou seja, que para toda a humanidade nós temos um espaço-tempo contraído. Eu acho que boa parte de vocês já devem ter visto aí, né, imagens, por exemplo, em livros didáticos de geografia, da diminuição do mundo, né? O mundo ficando cada vez menor lá do século XVI até os dias atuais. Ou seja, a diminuição das distâncias, a contração das distâncias, a contração, né, do tempo para percorrer essas distâncias, ela está longe de ser um processo igual para toda a humanidade. Aliás, para a maior parte da humanidade, né, que é o que o Milton chamava de vínculo orgânico com o espaço, você tem o tempo do homem lento. Então, nós temos uma imagem aqui, por exemplo, de refugiados de Mianmar, e muitas vezes o fluxo desses refugiados ele se dá num contexto de migrações como aconteciam há 400 ou há 500 anos atrás. Muitas rotas migratórias são rotas migratórias, evidentemente, feitas para serem percorridas a pé. Então, nesse sentido, o que nós estamos falando, que o problema dos refugiados é um problema gravíssimo, essa ideia de contração do espaço-tempo é uma ideia que deve cair por terra. Definitivamente. Ela deve cair por terra, né? A Aline está colocando aqui, o João, colocar a contração do espaço-tempo como mito é uma crítica a McLuhan? Com certeza. Com certeza. Penso sempre nisso, mas não consegui fechar essa ideia. É exatamente isso, Aline. Essas teses que o McLuhan surgiram nas teses das teorias de comunicação, né? Por isso que ele faz essa crítica contundente. E da onde que está saindo, né? Está saindo dos países ricos, está saindo dos centros capitalistas. Então, é importante a gente ter essa visão. Por isso que ele está chamando de ideologização. Porque a ideologização é sinônimo de fabulação. Que a fabulação é o conto da carochinha. Né? O conto da carochinha é aquela história bem contada, né? Porque fábula é história bem contada. Por isso que entra para a história, né? Então, se os agentes hegemônicos estão contando muito bem essa historinha aqui, estão. Por isso que seduzem corações e mentes. Né? Então, isso é uma percepção geral da sociedade, né? Que o espaço e o tempo estão contraídos. Eu sempre uso esse exemplo em sala de aula e aí começa a cair a ficha, por exemplo, dos alunos. Quando eu falo, olha, gente, então, quando a gente lê essa porque é bom levar, né? É bom levar citações, é bom levar alguns trechos, é bom ler, né? Para os alunos, para eles perceberem, né? Então, quando você lê esse trecho aqui, a velocidade está ao alcance de um número limitado de pessoas, de tal forma que, segundo as possibilidades de cada um, as distâncias têm significações e efeitos diversos, e o uso do mesmo relógio não permite igual economia de tempo. Atenção, não permite igual economia de tempo. Então, qual é o exemplo que eu percorro aí com os alunos nessa história aqui? Eu falo assim, gente, vamos pensar um trabalhador japonês se deslocando na megalópole Tóquio, Osaka. Esse japonês está lá, um dos principais centros de concentração do meio técnico-científico e informacional do mundo. Ele vai ter acesso a sistemas de alta velocidade, como, por exemplo, os trens de alta velocidade, e ele pode fazer pêndulos diários de 300 quilômetros. Mas essa é uma situação geral? Aí faço a pergunta. Essa é uma situação geral. E aí você puxa para a realidade local do sujeito, quando fala assim, olha, vocês vão sair daqui da escola, vamos imaginar que estão no turno da tarde, vocês vão sair daqui da escola às 18 horas. E quando vocês chegarem lá fora, o trânsito vai estar caótico. O que vocês, né? Vocês vão pegar um ônibus, vão para a escola. Muitos aqui vão para casa. Muitos aqui fazem movimentos pendulares diários. Só que o seu movimento pendular é um movimento de 20, de 30 quilômetros. E para você percorrer esses 20 e 30 quilômetros todos os dias, você vai gastar algo em torno de 4 horas do seu dia.
Então, é por isso que o Milton está falando essas coisas. Essa ideia de que há uma contração do espaço e do tempo. Por exemplo, daqui a pouco eu vou propor aqui um mapa de fluxo aéreo, né? Porque a gente precisa também fazer análises cartográficas. Isso é completamente errado. Certa vez eu participei de uma entrevista na Rádio Itatiaia. A entrevista era, na realidade, um debate sobre ensino à distância. E aquele projeto lá do Frank Temer, o Temer das Trevas, que queria, né, aquela ideia de 40% do ensino médio ser posto como ensino à distância. E óbvio que eu fui convidado pela rádio para criticar, né, esse projeto. Em certa altura, o jornalista faz o seguinte questionamento: mas, professor, você não está indo na contramão da história? Veja bem, olha as palavras, porque é um jornalista, e olha o que ele fala. Você não está indo na contramão da história. Como se existisse uma história única. Mas isso é produto da ideologização da globalização mesmo, da história. Porque hoje todo mundo tem um smartphone nas mãos. É poderoso, né? É poderoso. E aí eu tive que responder, olha, eu acho que você tem que rever esses conceitos. E de acordo com o IBGE, por exemplo, 11 milhões de brasileiros não têm vaso sanitário em casa. Então, peraí. Se 11 milhões, estou falando de Brasil, hein? Brasil. Se 11 milhões de brasileiros têm vaso sanitário em casa, qual é o acesso que esse sujeito vai ter às redes sociais, às redes informacionais, ao ensino à distância? Então, esse falseamento tão grande que permite as pessoas construir loucuras, né, na cabeça como essa, né? Então, veja bem, é muito importante que vocês entendam. Está aí, ó, o tráfego de fluxo aéreo, é um tráfego de 2015, e o que nós estamos notando aqui é justamente, isso aparece chapado, né? Não preciso nem te explicar, a imagem é autoexplicativa. Qual é a ideia de mobilidade aqui? O que está sendo vendido como mobilidade? Então, o que é que se discute através, por exemplo, hoje, do grande fenômeno que é o fenômeno migratório? E, aliás, na terceira aula, que é a globalização como possibilidade, o Milton já falava que as migrações seriam um dos grandes motores de transformação dos centros capitalistas, que é o que ele chamava de colorização do norte. Olha a expressão que o Milton vai usar, colorização do norte, né? A gente depois vai chegar nisso, mas é importante que, dentro dessa ideia, né, dos fluxos, né, dentro dessa ideia de que nós temos um espaço-tempo contraídos, lá vai o segundo mito por água abaixo, né? O terceiro mito é o mito de uma humanidade desterritorializada. Aliás, é um mito que veio com a queda do Bloco Socialista, né? Com a ascensão do neoliberalismo, das democracias liberais, quando o famoso Francis Fukuyama proferiu, né, a célebre expressão, o fim da história, né? Agora temos uma história única, né? Dessa ideia de que a dissolução das fronteiras, né, o mundo é um só, isso é uma ideia que foi vendida. Essa ideia foi vendida. E ela foi vendida especialmente pelos agentes hegemônicos do capitalismo, pelas grandes transnacionais, porque, obviamente, existia uma intencionalidade em vender essa ideia, né? Mas, de fato, quando se fala de desterritorialização, veja bem, o que ele coloca, de fato, as fronteiras mudaram a significação, mas nunca estiveram tão vivas. Na medida que o próprio exercício das atividades globalizadas destaca-se não prescinde de uma ação governamental capaz de torná-las efetivas dentro de um território. Ou seja, o que ele está dizendo? O Estado é que vai regulamentar isso tudo. Se o Estado vai facilitar o fluxo comercial,
se vai facilitar o trânsito de capitais e mercadorias, ele vai facilitar através da normação das suas fronteiras. Ou seja, e dentro dessa história existe, óbvio, as relações de força e as hierarquias, né? Porque essa história da globalização, que a globalização gera uma interdependência geral, ou seja, que todos nós somos interdependentes da mesma forma, não, claro que alguns são mais dependentes do que outros. Então, quem vai normatizar as fronteiras, quem vai controlar essas fronteiras, quem vai controlar esses fluxos é o Estado, e o território continua sendo, né, uma base efetiva. Por exemplo, o senhor Bowman, né, Zygmunt Bauman, que escreveu As Consequências da Globalização, As Consequências Humanas da Globalização. Ele tem um capítulo nesse livro que é um verdadeiro tapa na cara dos geógrafos, quando ele fala do fim da geografia. Eu, sinceramente, eu queria encontrar com ele para falar assim, qual é o sentido de se falar do fim da geografia? Ou seja, se nós estamos falando que as fronteiras são desprezíveis, que não existe mais geopolítica, qual é o sentido dessa imagem aqui? Aliás, foi prêmio Pulitzer. Nós temos uma camponesa judia, nós temos aqui o exército israelense, essa camponesa judia está sendo retirada de um assentamento judaico na região da Cisjordânia, e aqui você está vendo a vinculação com o território. É óbvio que não temos o fim da geografia. O que motivou exatamente essa ideia absurda, que é a construção, por exemplo, do muro transfronteiriço dos Estados Unidos com o México? Qual a motivação? Se não for a reafirmação das fronteiras, qual é o sentido de se implantar barreiras flutuantes? As barreiras flutuantes, hein? Barreiras flutuantes, muros flutuantes no Mediterrâneo. Qual é o sentido se não for o sentido das fronteiras? Então, o Milton está derrubando, mais uma vez, esse mito, esse mundo desterritorializado. Esse mundo é desterritorializado para quem? E sempre vai afirmar isso. Por isso que na aula que vem a gente vai ver exatamente quais são as características, né, dos comandos da globalização. Quem é que comanda esse processo? Né? Qual é a hegemonia que está posta aqui? Então, essa ideia, né, que nós temos esse mito de uma humanidade desterritorializada, até hoje é uma ideia muito vendida, mas eu acho que isso está caindo muito por terra. Isso aqui é uma imagem que prova exatamente, né? É uma imagem que sempre, quando eu observo isso, eu sempre fico muito chocado. Sempre me choca demais isso aqui. Porque qual é o sentido, né? Qual é o sentido de se vender a ideia de um mundo desterritorializado, quando muitas vezes o Mediterrâneo está se transformando num verdadeiro cemitério de refugiados? Né? E dentro de uma perspectiva eurocêntrica, né, essa Europa que realizou uma verdadeira pilhagem do continente africano, né, e agora o que faz na recepção dos africanos? Então, eu gosto, não sei, é um recurso didático muito interessante, o trabalho com a fotografia, né, o trabalho com a imagem. Precisa trabalhar com a imagem, né? Ainda mais nessa perspectiva que nós estamos, de um mundo cada vez mais imagético. A gente precisa trabalhar com a imagem, mas trabalhar a imagem associada à teoria. Essa imagem aqui é uma imagem extremamente significativa. Em todos os processos que nós estamos falando aqui, em termos de desterritorialização, em termos de globalização, dessa fabulação. O que leva essas pessoas, o que leva esses homens a subir nesse bote, a arriscarem suas vidas para atravessar o Mediterrâneo? Você olha, é a sobrevivência, é o desespero, sim. Mas existe algo mais.
existe algo mais. A desvinculação com a sua terra, vejam que a maioria deles homens jovens, não tem só esse sentido. Existe um sentido da sedução desse processo de globalização, dessa ideia que é vendida, né? Então, isso é muito importante a gente analisar. Então, tá aqui, eu só coloquei essa ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o quanto que é contraditório a gente pensar nessa ideia de um mundo sem fronteiras, né? Como se a gente estivesse aqui vivendo a utopia de John Lennon, né? Não será, está aí no item 2 do artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa. Se trata de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ou seja, gente, né, isso aqui é uma grande utopia ainda. Evidentemente, a utopia nos move, mas nós não podemos entender a realidade concreta do processo de globalização, como ele se põe, através disso. É isso que o Milton, né, nos propõe em termos de reflexão. Bom, aí nós entendemos um outro contexto, né, que é o mito da morte do Estado. Tá? Quer dizer, e isso já faz parte e eu acho que vocês têm consciência disso, que o Milton Santos ele foi um grande crítico, um crítico assim contumaz, um crítico ferrenho, tá? Do neoliberalismo. Né? Então, essa ideia de que o Estado ele está morto, né? Dentro dessa perspectiva, olha, observando o funcionamento concreto da sociedade econômica e da sociedade civil, não é difícil constatar que são cada vez em menor número as empresas que se beneficiam desse desmaio do Estado. Veja que ele não fala em morte, ele fala em desmaio. Enquanto a desigualdade entre os indivíduos aumenta. Ou seja, por que o desmaio do Estado? Porque o neoliberalismo, que reduz as funções do Estado, no momento em que ele provoca a crise, ele aciona o Estado. Que é o que aconteceu, por exemplo, no estouro da bolha financeira dos Estados Unidos. Então, dentro dessa perspectiva do mito da morte do Estado, a ideia é de que o mercado, como é um mercado que gera riqueza, o mercado gera riqueza, o mercado gera liberdade, e o mercado é que vai retirar as pessoas da pobreza. Essa é a crença. A crença que a difusão da economia de mercado e da economia de livre mercado é uma economia, um modelo econômico que deve ser implementado no planeta inteiro, haja visto o que foi o consenso de Washington, que foi um verdadeiro tiro na cabeça, né, no contexto social, se pensarmos os países periféricos, os países emergentes, que adotaram, né, essa ideia de que a redução do Estado é a solução dos problemas sociais e econômicos, e a gente vê esse ideário até hoje funcionando muito bem, né? Esse ideário funcionando de uma forma extremamente eficiente, e os falseamentos que isso traz. Por que os falseamentos que isso traz? Porque é óbvio que quando a gente pensa nessa morte do Estado, né, isso, o próprio Milton diz isso, isso é uma enorme mentira, porque o Estado ele serve alguém. O Estado ele vai ser aparelhado por alguém, né? Alguém vai se utilizar das finanças públicas. Então, eu só estou trazendo esse gráfico aqui para mostrar que alguém se apodera das finanças públicas. Ou seja, que um dos agentes dessa globalização, que é entendida pelo Milton como o processo da violência do dinheiro, né? do dinheiro em estado puro, ele chama isso de, nós vamos ver isso na aula que vem, o dinheiro em estado puro, né? É exatamente autoexplicativo quando você lê esse gráfico. Ou seja, 40% do orçamento da União Brasileira vai para o sistema financeiro.
o que fica para as áreas sociais, por exemplo, saúde, trabalho, educação, etc. Quer dizer, essa é uma discussão que a gente vira e mexe vê e repete, e amassa ela de novo, e vai com ela de novo, mas por mais que se olhe essa realidade aqui, as forças ideológicas são tão presentes, né? São tão violentas, que elas vão retirando das pessoas esse poder de criticidade. Então, veja bem, nós já falamos da ideia do mito da aldeia global, da contração do espaço-tempo, do mito da desterritorialização, né? No mito que envolve a morte do Estado, né? E, evidentemente, eu tenho que mostrar essa imagem aqui, que foi talvez uma das imagens mais significativas dos últimos tempos para retratar isso aqui. Né? O Padre Júlio aí destruindo as pedras que foram colocadas num vão de um viaduto para impedir que os moradores de rua ocupassem o vão do viaduto para dormir. Qual a ideia que está posta aqui? Qual a ideia que está posta? É o desmaio do Estado. Quem fez isso foi o Estado. Mas essa é a questão. Né? No processo da globalização, que é promovida pelos agentes hegemônicos, que precisam que o Estado sirva a esses agentes de alguma forma, é necessário que o Estado, por exemplo, perca a sua função social. E daí que o Milton começa a falar da questão da violência do dinheiro em estado puro. Porque essa é uma situação, né, clássica de um processo em que, provavelmente, né, o Estado teria verba mais do que suficiente para tirar todos esses moradores de rua da rua, para lhe oferecer uma moradia digna, para lhe oferecer alimentação, né? Mas ele não o faz. Não o faz porque o Estado, não é porque o Estado é ineficiente, mas porque ele está sendo aparelhado por outras forças. Então, essa é outra crítica do Milton nesse contexto. O mito do mercado unificador. Né? Quer dizer, então, é uma lista interminável aqui de mitos. Né? Então, o mito do mercado unificador, um mercado em que o mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando, na verdade, as diferenças são aprofundadas. Ou seja, esse caráter homogêneo da técnica, esse caráter homogêneo do consumo, do famoso consumo de massa, ele institui uma lógica, uma racionalidade, que o mundo é cada vez mais homogêneo. Mas o professor Milton Santos nos fala que esse mundo homogêneo está cravejado de resistências locais. Porque as resistências locais, elas criaram, né, evidentemente, esse novo processo de desigualdade. Porque quem usufrui dos espaços fluidos, quem usufrui do consumo, quem é uma parcela reduzida desses cidadãos do mundo, ou cidadãos, entre aspas, consumidores. E a maior parte das pessoas, elas estão excluídas desse processo e ligadas aos seus territórios, ligadas aos seus locais, onde a sua sobrevivência depende de uma relação orgânica com o território. Então, vamos pensar, por exemplo, no agricultor familiar. Não é? Vamos pensar, por exemplo, no catador de material reciclável. Então, no momento em que se prega uma homogeneidade, né, do acesso técnico, do acesso à informação, do acesso ao consumo, mascara-se todo um processo de desigualdade que é construído a partir dessa globalização hegemônica. Né? Bom, e aqui, talvez uma imagem extremamente poderosa, porque a ideologização, como ideologização maciça,
ela está muito apoiada na força da imagem. E talvez essa imagem que nós temos aqui seja uma das imagens mais poderosas do século XX, apesar de vários, né, negarem a esfericidade da Terra nesse momento, né? Nós temos aqui uma imagem do planeta, né? Como diria Gagarin, a Terra é azul, né? Sem fronteiras, nós não estamos vendo distinções de culturas, nós estamos vendo processos naturais, né? As divisões aqui são naturais. Então, é a ideia da casa comum. Então, essa imagem, ela é uma imagem que foi vendida. Olha, tá vendo isso aqui? Essa esfera aqui, essa esfera finita. Nós, humanidade, somos isso aqui. Uma ideia muito poderosa, né? Uma imagem muito poderosa. Mas quando você percebe, né? Quando você percebe o que está por trás da construção dessa imagem, que é isso que o professor Milton Santos fala, tudo bem, temos a imagem, mas por trás da lente, da objetiva que produziu essa imagem, existe um sistema técnico. E por trás desse sistema técnico, existe uma intencionalidade. E por trás da intencionalidade, existe uma relação de hegemonia. Ele falou, na abertura do livro Por Outra Globalização, que o estado da técnica não pode ser separado do estado da política. Olha que importante isso. Porque nós estamos vivendo também, se a gente pudesse construir aqui um outro mito, que é o mito da infalibilidade da técnica e o mito da neutralidade da técnica. Né? Então, basta a gente assistir, por exemplo, um documentário como O Dilema das Redes, para a gente entender que isso cai por água abaixo apenas assistindo um documentário, não precisa nem refletir muito. Então, dentro dessa perspectiva de uma ideologização a partir da imagem, e nós estamos num mundo que é imagético, né? O que nós temos? A chegada do homem à Lua, né? Quando Armstrong, né, conquistou a superfície lunar, uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar a bandeira de uma nação na Lua. Isso já diz muita coisa. Quando a gente percebe a construção dos modelos, como, por exemplo, a logo da NASA. Olha que importante isso. A Agência Espacial Americana. Né? As cores, as bandeiras dos Estados Unidos, né? O globo, mas, ao mesmo tempo, uma projeção para o universo. São ideias e imagens. Milton chama isso de ideias e imagens. E essas ideias e imagens, se você perguntar para a maior parte das pessoas o que elas acham da NASA, muitas pessoas não vão vincular a NASA aos Estados Unidos. A NASA é como se fosse uma cúpula da justiça, uma liga da justiça, sei lá, né? O que é. Então, essa ideologização, porque por trás dessa construção de que o mundo precisa ser, né, um mundo homogêneo, um mundo só, existe uma intencionalidade. E essa intencionalidade, como nós vamos ver no nosso próximo encontro, ela vai ser muito, mas muito produzida pela ação das transnacionais, dos grandes grupos hegemônicos, as famosas marcas mundiais. E essas, sim, destravaram as fronteiras. Essas, sim, implantaram, né, sistemas técnicos que abraçam o planeta Terra, né, sistemas de consumo que abraçam o planeta Terra, sistemas de produção que abraçam o planeta Terra. Então, é essa força da ideologização partindo, né, dos agentes hegemônicos é que construiu toda essa perspectiva. Então, é isso
que eu queria trazer para vocês no primeiro encontro. Vamos aí um pouco de interação, né? Porque eu falei que nem pobre na chuva aqui. Vamos interagir aqui pelo chat aqui. A Lina, tudo bem? É porque às vezes a gente não tem esse acesso. O João está aqui. A falta de acesso às redes de comunicação para os estudantes está sendo posta para a sociedade nesse momento com a pandemia. Verdade, viu, João? Verdade. Isso eu tive uma perspectiva disso hoje, um cursinho que eu trabalho, muitos alunos estão recebendo alunos de escola pública, e é um negócio impressionante, assim, a carência, né, o quanto que eles têm esse processo, né, de perdas muito sensíveis de conteúdo, e o quanto que isso pode se agravar, né, numa perspectiva aí com a extensão dessa pandemia, né, infelizmente. O Luiz, grande Luiz, aqui, olha, antes havia técnicas hegemônicas e não hegemônicas. Isso mesmo. Hoje, as técnicas não hegemônicas são hegemonizadas. Exatamente. É a velha história, né? Isso que você está colocando aqui, que é exatamente uma análise, né, da evolução do meio técnico científico informacional, Luiz. É a história do cara com a mochila do iFood montado numa bicicleta. Não é? Então, a técnica hegemônica, ela impõe a sua hegemonia, ou seja, as técnicas que não eram hegemônicas passam a ser hegemonizadas pela chamada unicidade da técnica, né? Que é isso que nós vamos trabalhar na aula que vem, a unicidade da técnica. Porque ele estava prevendo, inclusive, a expansão dessa unicidade através das redes sociais, que é o que a gente chama, por exemplo, hoje de uberização, né? Ele estava propondo isso. Geopolítica do Ártico, na Rússia, fim com a bandeira. Isso, exatamente. É essa questão. O que está envolvido, né, são as relações hegemônicas, são as relações de poder. João, colocar a contração do espaço e do tempo como mito. Tá certo. É isso mesmo. Isso aqui você já tinha colocado, Aline. Então, eu estendi um pouco mais, porque a gente teve esse atraso, né, gente? Eu espero que vocês tenham curtido aí o primeiro encontro do nosso curso. Está aqui a Maria Gabriela. E pensar que Milton Santos pensou na vertigem da aceleração antes mesmo da disseminação das redes sociais. É isso mesmo. Ele pensava nisso, né? Porque ele já percebia... O Milton, ele tem no livro Natureza do Espaço, ele faz uma análise extremamente interessante no capítulo da geografia das redes, né? É um capítulo imperdível, denso, mas imperdível. Ele faz uma análise do desenvolvimento dos sistemas técnicos, né? Partindo de autores como Simondon, por exemplo, que é um cara que muito importante naquilo que se chamava de filosofia das técnicas, né? E o Milton, ele acreditava que o geógrafo era uma espécie de filósofo das técnicas. Ou seja, o que a gente tem que extrair, né? O que ele queria dizer com o filósofo das técnicas? O que a gente tem que extrair dos objetos, e os objetos, né, que são partes integrantes do espaço geográfico, dos chamados sistemas de objetos, é a sua intencionalidade. O papel da geografia é esse. Ou seja, o papel da geografia é: o geógrafo se põe diante, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, e a partir da implantação daquele objeto técnico ali, naquele território, ele sabe fazer a leitura da intencionalidade de implantação daquele objeto, da sua relação com os outros objetos, e dos sistemas de ações que envolvem isso. Agora, vocês imaginem que a aplicação de uma metodologia dessa natureza, o quanto que isso enriquece a geografia. Né? Ao invés de você ficar só descrevendo a hidrelétrica, ou o que ele combatia muito, né? Uma visão mecanicista nessa relação. Porque a hidrelétrica
vai alimentar um complexo industrial que precisa de energia, essas coisas, né, mecanicistas, que está longe de ser a realidade é extremamente complexa. Então, isso é uma das grandes teses aí do professor Milton Santos. Então, ele teve aí, viu Maria, um trabalho extremamente importante na análise das técnicas. E ao longo do nosso curso, quando a gente tiver, por exemplo, a aula sobre meio técnico científico informacional, a gente vai ter oportunidade de analisar isso com mais profundidade. Tá bom? Grande abraço a todos. Muito bom ter a companhia de vocês aí. A aula vai ficar disponível, tá? Gravada lá, disponível na plataforma. E na semana que vem, a gente vai falar sobre o processo perverso, a globalização como ela realmente é. Forte abraço a todos. Até semana que vem. Abraço. Maria, o livro e os capítulos estão lá na referência do clipping, tá? Lá na plataforma você encontra esse material com todas as referências, inclusive com roteiro de estudo, tá bom? Dá uma olhada lá que você vai encontrar. Abraço a todos, viu, gente? Boa noite para todo mundo.